Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 38 anos de uma doença. 38 anos. Tanto tempo assim cria em uma pessoa um esquema, uma conduta. E Jesus entra nesta situação de quem já estabeleceu uma ordem, uma regra, um esquema para quebrar esta regra, para quebrar este esquema. O texto diz que Jesus, sabendo que este homem estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? Ora, o esquema conhecido por ele, e não interessa nesse momento aqui se tratava de uma coisa real, uma cura real, ou uma superstição que eles tinham em torno daquela água. A questão, a mensagem que tem por trás é mais importante até do que a constatação de fatos. Em todo caso, só por curiosidade, é interessante esse texto porque ele menciona uma piscina de 5 pórticos que muitos estudiosos acreditavam não existir. Por isso acreditavam que essa passagem não era real, não era histórica, mas era uma criação dos evangelistas, ou melhor, do evangelista São João, porque somente São João mencionava esta tal piscina de 5 pórticos que não se conhecia em Jerusalém, que nunca se encontrou mencionada em qualquer outro escrito, somente o Evangelho de São João. Como não existia em qualquer outro escrito, mas só São João mencionava a existência dessa piscina, estudiosos diziam: esta passagem não é histórica, porque nem esse lugar que ele menciona existe. Pois no século passado, em trabalhos arqueológicos,
em escavações em Jerusalém, encontraram esta tal piscina de 5 pórticos, que só é relatada no Evangelho de São João. E aí os estudiosos passaram a acreditar, então, que pelo fato de que não se conheça por outras fontes o lugar determinado que está escrito no Evangelho, não quer dizer que ele não exista. Pode querer dizer que a gente, por simplesmente, não conhece e que outras fontes não conheceram. Como o Evangelho de São João foi escrito mais tardiamente, muito próximo da destruição de Jerusalém, provavelmente outras fontes não tinham jamais feito qualquer relato sobre isso, e depois da destruição é que não fariam mesmo. Então, só para dizer que aqui não interessa tanto a história, embora eu não esteja negando que possa ser histórico o acontecimento. Mas a mensagem é mais importante. Então, tanto tempo assim gerou neste homem um esquema. E um esquema no qual ele dependia de competir e vencer, de chegar antes. A resposta dele sugere isso. Notem que o esquema dele está tão consolidado que Jesus pergunta uma coisa e ele responde outra. Jesus pergunta, queres ficar curado? Ele responde, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu vou entrar, outro entra na minha frente. Ora, Jesus está perguntando sobre a vontade de ser curado e não sobre o meio que ele acredita que é o meio de ser curado. Então, Jesus quebra o esquema e faz um desafio para ele, no qual ele exorta, ele manda que o homem, então, se levante, pegue a cama e caminhe. E esse homem, então, totalmente fora do esquema que ele conhecia, é curado. Quem por 38 anos dependia de vencer uma competição, porque somente o primeiro tinha a cura e ele não tinha condições de competir, quem acreditava desta maneira e, portanto, tinha muito poucas esperanças de ser curado, a não ser que alguém viesse levá-lo para colocá-lo antes de outros. Quem não tinha nenhuma dessas esperanças vê na pessoa de Jesus a quebra deste esquema. O lugar da cura, e mais do que a cura, porque se trata de uma piscina, se refere à purificação. O lugar da purificação não é um lugar, não é uma obra, não é um preceito, é a pessoa de Jesus Cristo. Os cristãos são aqueles que seguem a religião da pessoa, não do livro, da pessoa, Jesus Cristo. Esta é a relação que os cristãos têm. E esse homem, então, encontra a cura nesta relação, não no esquema religioso da época. Ora, ele sai dali curado e os judeus o veem carregando o seu leito. E eles então verificam que é dia de sábado e eles vêm então questioná-lo porque ele está fora do esquema. Não te é permitido carregar o teu leito no sábado. E ele demonstra que ele abandonou os antigos esquemas. Quem me curou mandou que eu carregasse o meu leito. Então, Jesus supera os esquemas humanos, mesmo os esquemas humanos religiosos. Essa é uma lição muito importante. Religião é uma coisa maravilhosa. O discurso, o senso religioso é maravilhoso e é um meio extremamente eficaz para nos aproximar de Deus. Mas a religião não é Deus.
É preciso que a gente não transforme o meio em fim, o instrumento em realização. Nós praticamos a religião não para vivermos em torno de um esquema, mas para nós encontrarmos Deus, que é superior a todos os nossos esquemas. Rezemos. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.